Bom dia, irmãos. Por favor, se coloquem de pé e abram as suas Bíblias na Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 9. Eu irei ler. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, ó Deus, não por causa das nossas necessidades, mas nós nos colocamos diante do Senhor, perante a Tua palavra, por causa de quem o Senhor é. Ó Deus, nesta manhã nós queremos contemplar a beleza da Tua santidade, a beleza da Tua glória, a beleza da Tua verdade. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor ilumine a nossa mente e retire da nossa mente todo engano, toda falsa doutrina, toda falsa percepção acerca do Evangelho. Ó Deus, e que a nossa mente seja moldada pela verdade. E não somente isso, ó Deus. Nós temos lido que em torno da história da Tua igreja, ao longo da história da Tua igreja, o Senhor tem operado maravilhas quando a Tua palavra é pregada. Ó Deus, faz isso de novo. Faz de novo, ó Deus. Demonstra o Teu poder e a Tua glória. Que na minha fraqueza o nome do Senhor seja exaltado. Que na minha debilidade o Senhor mostre a Tua força. Que na minha ignorância, ó Deus, o Senhor mostre a Tua sabedoria. O Senhor sabe que eu não tenho nada para essas pessoas, se não for aquilo que o Senhor me deu através da Tua palavra. E que só saia da minha boca a Tua palavra. E que o Teu nome somente seja glorificado. Faz isso, ó Deus, para o avanço do Teu reino, para o bem da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar. O Evangelho não é o que o homem faz. O Evangelho é aquilo que Deus fez. Essa frase resume bem o teor, o conteúdo da carta aos Gálatas. O Evangelho é aquilo que Deus fez. Na semana passada, nós começamos a estudar essa carta, a pensar algumas verdades a respeito dela. E como o pastor disse, na parte da manhã nós pregamos do verso 1 ao 5, nós olhamos que Paulo é o autor dessa carta. A partir do verso 2, parte B, nós detectamos quem são os destinatários, para quem essa carta foi enviada. Ela foi enviada para um conjunto de igrejas que estava na região da Galácia. E a partir do verso 3 a 5, nós percebemos que Paulo faz uma saudação. E nessa saudação ele resume tudo aquilo que ele vai tratar na carta. Paulo tem essa capacidade. É muito difícil, meus irmãos, dizer verdades profundas com poucas palavras. Mas Paulo tem essa capacidade. E à noite o Judson pregou do verso 6 a 9. E nós vamos voltar a esses versos hoje, a esses versículos. Não porque eu quero corrigir o Judson, mas como o pastor disse, nós vamos girar o diamante. Nós vamos perceber ele com outro ângulo. Agora, perceba,
O que está em jogo na carta aos Gálatas? É a perda do Evangelho. O Evangelho estava sendo perdido naquelas comunidades que se diziam cristãs. Você pode perder um dedo, você pode perder a sua mão, você pode perder um braço, e continuar vivo. Mas se você perde o seu coração, não há vida. É o que acontece aqui. Eles perderam o coração da fé cristã. Hoje nós vamos olhar 4 características do Evangelho. No versículo 6, nós temos a primeira característica, o Evangelho como o poder de Deus. No versículo 7, nós temos a importância do conteúdo do Evangelho. No versículo 8 a 9, nós temos o Evangelho como prumo, como medida da verdade. E no versículo 6, nós temos a intimidade que o Evangelho produz. Olha o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo não começa essa carta com uma saudação, dizendo a esses irmãos o quanto eles eram santos, o quanto eles eram bons. Até mesmo para a igreja problemática de Corinto, ele escreve aos santos que estão na igreja de Corinto. Mas Paulo não faz isso aqui aos Gálatas. Ele já começa com uma acusação. Porque, como eu disse no passado, nessa carta nós só temos raios e trovões. Há uma tensão no ar. Porque o que está sendo discutido aqui não é algo periférico. Se trata do fundamento da fé cristã. E ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, prestem atenção nisso, vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O cristianismo bíblico é Deus vindo a nós. O cristianismo bíblico não é o homem indo a Deus. Não é o homem construindo uma torre, um zigurate para chegar ao céu. O cristianismo bíblico é Deus colocando uma escada do céu para a terra. O cristianismo bíblico é Deus se fazendo homem, e não o homem se fazendo Deus. O cristianismo bíblico, ele não é uma mera religião, aonde que você pode agregar um monte de opiniões, de conceitos, de doutrinas à sua vida, e isso te conduzir ao céu. O cristianismo bíblico não é isso. O cristianismo bíblico é Deus abrindo para nós uma estrada até Sião. É Deus abrindo um caminho para nós até Jerusalém Celestial. Este é o cristianismo bíblico. E por que isso é importante? Porque o texto nos diz que ele nos chamou na graça de Cristo. Nos chamou. E aqui está o poder do Evangelho. Essa é a primeira característica do Evangelho. O Evangelho é um poder. É o poder de Deus. A palavra que foi traduzida aqui como chamou, ela tem que ser traduzida nesse sentido mesmo, a palavra grega. Mas o problema é que essa tradução, ela não explica toda a realidade do que significa esse chamado. Pensem só, pensem nisso. Quando nós dizemos que nós chamamos alguém, há uma disfunção entre as nossas palavras e o resultado. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança e chegava da escola de manhã, ia direto jogar videogame. E a minha avó estava fazendo almoço. E ela dizia assim: Robinho, vem almoçar. E eu dizia assim: daqui a pouco eu vou. Daqui 10 minutos eu vou. Robinho, a comida está esfriando. Daqui a pouco eu vou. Perceba, a minha avó estava me chamando. Mas o chamado da minha avó não cria a realidade de me trazer até ela. Porque ela tem que esperar uma ação minha. Então, as palavras dos homens não têm poder. Não tem poder de criar realidades. É lógico que as palavras têm um certo poder psicológico,
Mas não é isso aqui. Quando você diz para o seu filho assim, filho, vem almoçar, filho, desliga a televisão, ele não vem diretamente. A sua palavra não cria essa realidade. Entenderam isso? Agora, quando Deus chama, não é como a minha avó me chamando. Quando Deus chama, não é como você chamando o seu filho para ir almoçar. Quando Deus chama, é um chamado soberano. É um chamado eficaz. Quando Deus chama, Ele diz, haja luz. E a luz não diz assim, daqui em 30 minutos eu vou. Ele não diz assim, haja luz e a luz não aparece, ele diz assim, eu vou ter que ir lá buscar a luz. Não. Quando Deus chama, a luz aparece. Quando Deus chama, as realidades são criadas. Haja luz, apareça porção seca, se encha a terra de animais, de plantas, produz a terra erva verde. O que é isso? A palavra de Deus, o chamado de Deus, não existe uma disfunção como a nossa. Porque a palavra de Deus é uma ação. Ele traz a realidade. Isso é um poder. E Deus, meus irmãos, Deus, Ele nos chamou soberanamente. É isso que o texto está dizendo. Essa é a característica do Evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. O Evangelho de Deus é uma ação. O Evangelho é um chamado da graça de Deus. Pensem nisso. Lázaro, vem para fora. Lázaro não vai. É isso que aconteceu? Ele vai ter que ir lá fazer uma massagem cardíaca em Lázaro, dar um choque em Lázaro. É isso? Não. Ele diz, Lázaro, vem para fora. E aquele defunto se levanta. Porque até os mortos obedecem à palavra de Deus. Se ele diz assim, vem para fora, e não especifica Lázaro, sabe o que aconteceria? Todos os mortos, de todos os tempos, se levantariam das suas tumbas. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela cumpre o que lhe apraz, e ela nunca volta vazia. Deus não sonha, meus irmãos. Deus não deseja. Tudo aquilo que Deus quer se torna realidade. A vontade de Deus é o decreto de Deus. E a providência de Deus é o decreto colocado em ação no tempo. Tudo aquilo que Deus deseja acontece. Tudo. Tudo. É o chamado da criação, do nada, do ex nihilo, para que tudo exista. O Evangelho, então, é um poder. Na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 22 a 24, diz assim, prestem atenção. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, o chamado soberano, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não produz o poder, o Evangelho não traz o poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é um chamado soberano. É um chamado eficaz. A minha voz alcança os ouvidos da carne. Mas a voz de Deus, a voz do verdadeiro pregador, do Espírito Santo, alcança o seu coração. Esse é o chamado eficaz. Agora, esse chamado significa que algo exterior a você tem de ter mudado o seu coração. Se Deus está chamando você de fora,
O poder do evangelho não é algo que surge dentro de você. Não é algo que surge da sua natureza. Você tem que reconhecer que algo de fora operou algo em você. Se você não reconhece isso, você não está no evangelho. Esse foi o erro dos Gálatas. O erro dos Gálatas foi pensar que eles produziam algo bom, algo verdadeiro, algo belo em sua própria natureza. Alguma verdade. Mas o que Paulo está dizendo é que o chamado é algo externo. O amor de Deus, escute isso, o amor de Deus não procura aquilo que ele ama. O amor de Deus cria aquilo que ele ama. Há uma diferença. Ele não olhou para a humanidade e disse assim, tem muita gente legal lá. Sabe o que ele viu? Pessoas mortas nos teus delitos e pecados. Pessoas que não o buscavam. Pessoas que o odiavam. Pessoas que têm os seus pés velozes para fazer o mal. Pessoas que têm a sua língua, a sua boca cheia de veneno. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos estão corrompidos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o que Deus faz diante dessa situação? Ele escolhe alguém bom? O amor de Deus olha para essa massa pecaminosa e escolhe alguns e transforma alguns no objeto do seu amor. Através do seu chamado. Menina, levanta e anda. Foi isso que Jesus disse à filha de Jairo. E aquela menina permaneceu morta. Então o evangelho é esse chamado. E nós temos que entender a importância da iniciativa divina. Olhem para o verso 3. Graça a vós outros e parte da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam o verso 4 agora. O qual se entregou. Quem fez isso? Deus. Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos tirar, para nos remover. Quem nos tirou? Deus. Deus se entregou, Deus nos tirou e Deus nos chamou. É total iniciativa divina e total graça divina. E é algo exterior a nós. Exterior a nós. Agora, nós já olhamos a primeira característica. A segunda característica do Evangelho. A importância do conteúdo. Verso 7. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Vocês se lembram da primeira mensagem? Havia uma quantidade de falsos mestres nas igrejas da Galácia pervertendo o Evangelho, dizendo que Cristo não era mais suficiente. Qual é o ponto aqui? Essa igreja cantava, essa igreja orava, essa igreja pregava, essa igreja participava dos sacramentos. Mas Paulo vai dizer assim: vocês se afastaram daquele que vos chamou na graça de Cristo e vocês perverteram o Evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo assim: está tudo errado. Está tudo errado. Lutero fez a mesma coisa na Idade Média. Lutero olhou para a igreja dele, do tempo dele, e disse assim: está tudo errado. Aquela igreja acreditava em Cristo. Aquela igreja acreditava na graça de Deus, acreditava na fé, acreditava na Escritura. Mas Paulo diz assim: vocês perverteram o Evangelho. E Lutero disse a mesma coisa: vocês perverteram o Evangelho de Jesus Cristo. Não é à toa, e aqui a palavra é pesada, não é à toa que Lutero chama a igreja do tempo dele de prostituta. Porque ela prostituiu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você não pode, meus irmãos,
Nós não podemos acrescentar algo ao Evangelho e pensar que ainda nós temos o Evangelho. Percebam. A melhor palavra aqui para pervertido é invertido. Se eu inverter, colocar do avesso esse paletó, eu já perdi esse paletó. Ele não serve mais para nada, ele está do avesso. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho não é uma narrativa. Alguns vão dizer que a verdade é uma narrativa, que é uma história que pode ser contada. E que se você mudar alguma coisa dessa história, ainda continua sendo a história. Mas o Evangelho não é uma história. O Evangelho, segundo Paulo, segundo o Senhor Jesus Cristo, é um conjunto de proposições. É um conjunto de verdades que estão logicamente disposicionadas. Elas estão nas suas posições corretas e elas são as proposições corretas. Quando nós invertemos o Evangelho, nós pegamos aquilo que é último e colocamos em penúltimo. Foi isso que os Gálatas fizeram. Eles colocaram a santificação, que era penúltima, e colocaram ela com uma finalidade última. Deixe-me explicar isso. Imagine que eu estou conversando com uma pessoa. E eu digo assim, por que você creu no Evangelho e a outra pessoa não? Ela diz assim, porque eu compreendi a verdade. Legal, é isso mesmo. Mas por que você compreendeu a verdade e a outra não? Porque eu fui mais atenta a essa verdade e a outra não foi. Mas por que você foi mais atento a essa verdade e o outro não foi? Porque eu me humilhei. É isso mesmo. Mas por que você se humilhou e o outro não se humilhou? Porque eu reconheci quem eu sou. Mas por que você se reconheceu quem você é e a outra pessoa não reconheceu quem você é? Porque eu sou bom. E no final das contas é isso. Porque eu escolhi a Deus, porque eu aceitei a Jesus. O que essa pessoa deveria dizer? Por que você foi salvo, meu irmão? Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Porque Deus escolheu os piores para demonstrar nos piores a manifestação da sua graça e da sua glória. Porque Deus escolheu os pecadores e não os santos para salvar. Porque Ele escolheu aqueles que nada têm, que nada confiam. Perceberam? Quando nós invertemos o Evangelho, nós temos essa linguagem. Por isso que aqueles que negam as doutrinas da graça perverteram o Evangelho. E eu não tenho dificuldade em dizer isso. Paulo não tem um espírito ecumênico. Paulo não é humanista. Paulo não está preocupado com o sentimento das pessoas aqui. Paulo está preocupado com o Evangelho da graça de Deus. Paulo está preocupado com a glória de Deus, com o bem da igreja, com o reino de Deus. Você tem pervertido o Evangelho? A causa da sua salvação é o que Deus fez ou o que você fez? Se a ordem for invertida, nós não temos mais o Evangelho. Se nós colocarmos a nossa santificação antes da nossa justificação, nós perdemos o Evangelho. Se você não consegue dizer que tudo que você tem, que tudo que você é por causa da justificação pela fé, você perdeu o Evangelho. Você perdeu. O Evangelho não pode ser um pouco mudado e continuar sendo o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Se você muda um pouco a proposição, ou se você muda a proposição de lugar, você perde o Evangelho. A tua escolha, nós escolhemos. Mas a questão é, a tua escolha é a causa última ou ela é penúltima? A tua escolha é por aquilo que Deus fez ou porque você se arrependeu e depois creu? É isso que Paulo está colocando aqui, o conteúdo do Evangelho. E alguns vão dizer assim, no nosso espírito ecumênico, mas lá eles acreditam em Jesus, lá eles têm a Bíblia, lá eles leem o credo apostólico, lá eles operam...
eles participam do sacramento. Querido, mas existem alguns erros nas suas proposições e as proposições estão em ordem erradas. Qual é o ponto aqui? O poder de Deus não opera no erro. O poder de Deus é o conjunto das proposições corretas sendo pregadas. É um poder que opera através de proposições corretas. Porque senão nós podemos pregar a mentira e as pessoas serem salvas. Perceberam? Quando nós temos o nosso espírito ecumênico, inclusivista, e hoje nós temos uma grande dificuldade, que os escritores bíblicos não tinham, em dizer que as pessoas estão erradas. E isso não é orgulho. Isso não é prepotência da pessoa que está dizendo isso. Não existe politicamente correto na Escritura. Existe apenas a verdade de Deus. Ah, mas você pode dizer assim, mas você está ofendendo as pessoas. Talvez. Mas as pessoas ofendem a Deus todos os dias e ninguém se levanta para defender a Deus. Você pode nunca ter ouvido o Evangelho de duas formas. Ou você nunca ouviu o Evangelho porque você nunca frequentou uma igreja que pregasse o verdadeiro Evangelho. Ou você nunca ouviu o Evangelho porque o Evangelho não é somente ter as proposições corretas, mas ele é também o poder. É muito mais do que algo intelectual. Os puritanos diziam que quando o Evangelho é pregado, uma fogueira, uma enorme fogueira se monta no púlpito. E dessa fogueira sai duas coisas: luz para iluminar a mente. Nós precisamos da verdade de Deus para iluminar a nossa mente. Mas não somente luz, não somente racionalidade, mas também calor. Calor que aquece o nosso coração. Calor que muda o nosso coração. Esse é o poder do Evangelho. Se alguém acredita que o Evangelho é algo que o homem fez, ou alguma coisa que o homem vai fazer, tal pessoa nunca esteve no Evangelho. Só o Evangelho verdadeiro salva. Nós já olhamos o poder, o conteúdo, agora o Evangelho como prumo, verso 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vocês prestaram atenção na leitura? Quem é que pregava o falso evangelho? A igreja. Os falsos mestres. Os falsos pastores. Os falsos seminaristas. Não é o mundo que perverte o evangelho. Quem perverte o evangelho é a falsa igreja. Aquilo que nós chamamos de igreja lá fora não é igreja. Não é. Você não pode mudar o evangelho e continuar sendo cristão. Você não pode mudar o evangelho e continuar sendo igreja. Lutero vai dizer que a doutrina da justificação pela fé é a doutrina pela qual uma igreja fica de pé ou ela cai. Se você inverteu essa doutrina, você não é mais. Você nunca foi. O evangelho pregado por Paulo, percebam isso, é um prumo, é uma régua para julgar todas as afirmações da verdade, sejam elas externas ou internas. Olhem para o verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Qual é o padrão para mim saber se aquilo não é o evangelho? Porque existia uma notícia anterior que foi dada. Se uma mensagem acrescenta aquilo que Paulo fez, aquilo que Paulo pregou, seja amaldiçoado. Perceberam que Paulo não tem o espírito ecumênico aqui? Ele está dizendo que ele seja maldito, que ele seja destruído,
que ele seja lançado no lago de fogo e enxofre. É isso que ele está dizendo, que a ira do Onipotente seja derramada sobre ele. Nós podemos, meus irmãos, mudar várias coisas no cristianismo. Nós podemos ter uma ética diferente, nós podemos ter percepções diferentes sobre o batismo, sobre a ceia. Nós podemos ter percepções diferentes sobre a eclesiologia, sobre a doutrina da igreja, mas nós não podemos ter uma percepção diferente do evangelho e continuar sendo cristãos. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a única controvérsia válida dentro da igreja é o evangelho pervertido. É a doutrina do evangelho. Se você está pensando em sair da igreja por causa da gravata do pastor, por causa da voz do seminarista, por causa que alguma coisa que você não gosta na igreja, Paulo não te dá essa abertura. Paulo te dá essa abertura somente se aquela igreja perverte o evangelho. Saia de lá. Saia de lá. Porque essa igreja não é uma igreja, ela é sinagoga de Satanás. Então o evangelho é essa regra, esse prumo que analisa toda a verdade que nos é apresentada. Então, se alguém apresenta uma outra doutrina, ela tem que ser analisada com base no evangelho. Perceba, ainda que eu mesmo, os estudiosos dizem que Paulo escreveu quatro cartas à igreja de Corinto. 4 cartas. Nós só temos 2 na Escritura. Imaginem algo, que um arqueólogo descobrisse agora essas 2 cartas perdidas. E essas cartas de Paulo acrescentassem algo ao evangelho. Essas cartas seriam aceitas como canônicas? O próprio Paulo está proibindo isso. O próprio Paulo está dizendo, ainda que eu mesmo venha aqui e pregue outro evangelho, seja anátema. Porque a autoridade não está na pessoa. A autoridade que Paulo tinha foi conferida pela mensagem que ele pregava. Não é a igreja que dá autoridade à Bíblia. É a Bíblia que dá autoridade à igreja. Não é a igreja que julga a Escritura. É a Escritura que julga a igreja. Não é a igreja que fundamenta, que estabelece o que é verdade. É a Escritura que estabelece para a igreja o que é a verdade. É isso que nós temos que entender. Ele é um prumo para falsas doutrinas, mas ele é um prumo também para falsas experiências. Ainda que um anjo venha aqui e pregue outro evangelho. Robson, mas eu vi um anjo. Eu sonhei. Eu senti. E eu tenho uma nova doutrina. Seja anátema. Seja amaldiçoado. As nossas experiências não valem nada diante da doutrina do evangelho. Agora nós já olhamos o poder, o conteúdo e o prumo. Vamos para a nossa última característica. Verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A última característica, e a mais importante, é a intimidade que o evangelho produz. Perceba, ao abandonar o evangelho, ele não se afastou somente das doutrinas corretas, mas ele se afastou de Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. Daquele que vos chamou. Então, se eu abandono a doutrina correta, eu abandono Deus. É isso que Paulo está dizendo. Porque o evangelho produz intimidade com Deus. Sem justificação, sem a doutrina correta da justificação, eu não tenho paz com Deus. Como que eu vou ter intimidade com Deus se eu não compreendo a doutrina da justificação? Algumas pessoas vão dizer assim, mas doutrina não é importante. Doutrina divide. Você é muito dogmático, Robson, e dessa forma você vai dividir a igreja. Querido, o que Paulo está dizendo é o seguinte, não é possível você abandonar a verdade e continuar com o Deus da verdade.
Não é possível. Porque ao abandonar a verdade, eles tinham abandonado aquele que tinha chamado aquelas pessoas pela graça. Eles não abandonaram somente as proposições, eles abandonaram a pessoa que cunhou as proposições. Ninguém pode inverter essas doutrinas e continuar perto de Deus. Abandonar a teologia do Evangelho é abandonar Cristo em pessoa. O que você crê afeta a sua experiência. A doutrina é muito mais importante do que nós pensamos. Eu já estou encerrando. A ciência não toca nem 5% da nossa vida. Tudo o que nós fazemos por causa da doutrina. Até mesmo um ateu. Um ateu faz o que faz porque ele acredita em algo. Ele acredita que Deus não existe e a ética dele, o modo de vida dele, é correspondente com aquilo que ele acredita. Não existe nenhum estudo científico para dizer assim, você tem que viver dessa forma. Então nós fazemos o que fazemos por doutrina. Pensem na Alemanha nazista. Não foi de uma noite para um dia, que eles acordaram e disseram assim, vamos fazer maldade? Vamos matar 6 milhões de judeus? Por que eles fizeram isso? Por causa de uma doutrina que dizia que havia diferença de raças humanas, e que uma raça humana era superior à outra. E por causa da inferioridade dessa raça, ela deveria ser morta. É por causa de uma doutrina que você faz o que você faz. Então, se você não tem a doutrina correta, a sua ética não é correta. A sua doxologia, a sua adoração não é correta. E o seu evangelho não é correto. Pensem no que a ciência diz a respeito de nós. Sabe o que a ciência diz? Não há diferença nenhuma entre você e um cachorro. Não há diferença nenhuma entre você e uma formiga. A única diferença que existe entre um ser humano e um cachorro é a quantidade de produtos químicos. E por causa da quantidade de produtos químicos, o ser humano deve valer uns R$10, um cachorro 5. Perceberam? Porque a ciência diz para você que você é um saco químico. Que coisas como amor, saudade, tristeza, angústia, alegria, não são resultados da imagem e semelhança de Deus, mas são resultados de produtos, de relações químicas que acontecem no seu cérebro. Isso é uma doutrina. Quando nas escolas os professores ensinam para as crianças que não existe gênero, qual que é o objetivo? Não é somente que eles compreendam que não existe gênero. E existe, viu? Não é somente isso, mas é para que eles vivam de acordo com aquela doutrina. Deixa eu resumir o que eu estou dizendo. Se você não ama o Evangelho, se você não ama a palavra de Deus, você não ama a Deus. Se a palavra de Deus não é mais preciosa do que pepitas de ouro nas suas mãos, se a palavra de Deus não é mais doce do que o mel na tua boca, você não ama a Deus. Se você ama a mentira, o engano, você não tem Deus. Ah, mas lá no meu coração, sabe? Lá no fundo, Deus sabe que eu amo. Não. Agora, a última coisa. O propósito do Evangelho, dentro dessa intimidade. O propósito do Evangelho não é te dar uma boa família. O propósito do Evangelho não é fazer de Belo Horizonte uma cidade melhor. O propósito do Evangelho não é tirar a corrupção do Brasil. O propósito do Evangelho não é alimentar os famintos. O propósito do Evangelho não é curar os enfermos. O propósito do Evangelho nem é mesmo te levar ao céu. O propósito do Evangelho é te conduzir a Deus. A Deus, ao Filho dele, ao Espírito dele.
Se você quer ir para o céu, porque tem rua de ouro lá, porque tem portão de pérola, porque não vai ter mais fome, não vai ter mais dor, não haverá mais angústia, você está acreditando em um falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho te conduz não ao céu, mas ao próprio Deus. Porque toda teoria política, tanto a esquerda, quanto a direita, quanto o centro, qualquer coisa que você queira inventar, toda teoria política tem o objetivo de trazer o céu para a terra. Mas o evangelho não. O evangelho tem o propósito de te conduzir a Deus. Admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Perceba, aqueles irmãos estavam passando. Eles não tinham passado totalmente. Se você está deixando o verdadeiro evangelho, se você não acredita no verdadeiro evangelho, ainda há esperança para você. Se arrependa e creia no verdadeiro evangelho. Confie somente em Cristo. Confie nas proposições corretas. E busque na sua vida, examine-se a si mesmo, se algo exterior a você colidiu com você e capturou o seu coração. Você acredita no verdadeiro evangelho? Você não tem de responder a mim. Você tem de responder a Deus. Que Deus os abençoe.